tudo bem com vocês? Com mais uma live aqui. Hoje a minha convidada é a Thaís Camargo. A gente vai falar sobre tarô e religião. Tarô e religião é uma junção e nada mais assim melhor para falar sobre esse assunto. Então vamos bater aqui um papo com ela. Ela vai explicar, vai falar pra gente é, é, sobre esse tema, falar um pouquinho sobre ela. Deixa eu já aceitar. Gratidão imensa. E quero sempre agradecer a Diva, né? Porque depois dela aqui, a gente só tem uma galerinha aqui de peso para bater um papo. Peraí. Aqui, deixa eu aceitar. Olá, Olá! boa noite. Oi, Thaís! Olá, Renata. Gratidão! Eu que Boa agradeço o noite! convite. Um prazer estar aqui para a gente poder bater esse papo hoje. Claro. Eu vou ficar um pouquinho distante para não ficar muito o rosto colado aqui no Eu celular. também estou aqui. Mas tá dando para me ouvir bem, né? Tá sim, tá sim. Bora lá começar esse assunto. Acredito que pode ser um pouco polêmico, mas ao mesmo tempo que tem algo que é polêmico para alguns, mas é algo curioso, né? Então vamos lá. Quero, se você pudesse apresentar, falar sobre o seu trabalho e quero aproveitar, perguntar para você se tarô é para todos. E aí a gente já começa, na verdade, sobre esse assunto. Sim, então boa noite, pessoal, né? Quem não me conhece ainda, acho que eu vi que a Inês entrou aqui, né? Boa noite, Inês. Eu sou Thaís Camargo, eu sou cartomante, professora de tarô. Eu estudo tarô já tem um pouco mais de 10 anos que eu tô nesse caminho tarológico. Sou sacerdotisa de Umbanda também, então acaba que esses meus dois ofícios conversam, né, em determinados pontos, se encontram em determinados pontos, em determinadas encruzilhadas, né? Que Mondiá abençoe, Inês, boa noite. É, E sobre. Para quem quiser me conhecer um pouquinho mais, entra no meu arroba, no meu Insta, né? Arroba Thaís Iemanjá, para vocês verem um pouco mais, conhecer um pouco mais a fundo o meu trabalho e sobre o que a gente vai falar aqui hoje. Né? Renata, me repete, por favor, sua pergunta que eu já esqueci, me desculpe. Imagina que o tarô ele é para todos. Já Uhum. vamos começar com essa pergunta, porque aí a gente já começa a engajar aí no nosso tema. Não sei se faz É, sentido. Mônica, faz muito sentido. É, e sim, para mim, tarô é para todos, né? Assim como qualquer outro estudo, eu acho que o que precisa para que a gente consiga, né, criar esse vínculo com o tarô, no sentido mesmo de vínculo afetivo, de vínculo de estudos, acho que a primeira coisinha é a curiosidade, né? Que sempre é essa ponte, essa portinha de entrada, acho que é sempre a curiosidade que aguça na gente. Eu acho que os oráculos, de uma forma geral, eles têm esse poder, né, de aguçar a curiosidade. A gente, como é que isso funciona, né? Como que essas cartinhas falam tanto sobre nós, sobre nossa vida? Mas eu entendo que tarô é para todo mundo, né? Desde que a gente tenha essa vontade, tenha essa disposição para aprender tarô, né? De se comprometer com esse estudo. Mas para mim é para todos, né? Independente de religião, de crença, de prática espiritual, se tem ou não alguma prática ou alguma religião, né? Para mim isso não é um fator que coloca o tarô como algo possível, né? sim. Eu acho que é bem essa curiosidade, essa vontade mesmo de querer aprender, né? Dessa disposição mesmo. Por mais que não tenha essa
não precisa ter uma religião e a gente é para todos. Se a gente fosse ver o que, que tem em comum o tarô com a religião para você, aí depois eu falo também para ver se a gente bateu ali no significado. Olha, uma perguntinha interessante essa. Mas eu acredito que tem a ver com essa busca, eu acho que de todo mundo, de todo ser humano, né? Por conhecer um pouco mais do seu próprio propósito de vida, de como Uhum, construir, né, esse bom viver aqui. Porque eu vejo muito a religião também como uma forma, um meio do qual a gente consiga nos encontrar, né? Nos entender no meio desse rolê todo da vida. E eu acho que o tarô ele também traz para a gente essa possibilidade, né? Ele também é um meio para que a gente consiga acessar essas informações. E sim, tem uma outra questão que eu acho bem interessante também, que assim é uma coisa mais subjetiva, mas para mim tudo na vida é muito simbólico. Tudo que você vai sim, fazer hoje envolve essa questão do simbólico, do símbolo. E acredito que a religião também tem essa questão simbólica muito sim, forte, né? Tanto com a questão mesmo dos próprios símbolos religiosos, mas também com a simbologia, não só de símbolos tangíveis, mas também das próprias práticas, né? Do símbolo que a sim, prática seja um ritual, seja rezar um terço, seja fazer um ebó, né? Tudo isso envolve sim, essa simbologia e para mim o tarô também é a simbologia pura, né? Ele sim. carrega muito disso dentro dele. Para mim eu vejo E esses até pontos assim. sim, e é até interessante isso que você falou, que na verdade eu já pensei na questão do respeito, né? Na importância de ter Hum, o respeito. Primeiro, de ter a premissa de respeitar qualquer religião, seja ela que for, e é isso que vem, né? Vem todos os tipos, parece que não, mas vem todos os tipos de religiões, pessoas religiosas para sim. gente. E quando você fala da questão da religião, para mim lembrou a questão do cristianismo, o símbolo da estrela, né? Porque lá quando eles estão ali recebendo, né, a notícia lá de Jesus, no sentido de que a estrela é a adivinhação. Então era um Sim, momento ali deles saberem que é a adivinhação, adivinhatório, o que, que ia acontecer de uma certa forma. sim, a Então, o quanto os profecia, né? símbolos é, o quanto os símbolos ele está presente na nossa vida, né? E a vida ela dá sinal, né? Ela totalmente dá sinal. E esses sinais, às vezes, aparecem aí. Por isso que a gente vê coerência ou vê que tem tudo a ver numa tiragem, né? E uma coisa que eu estava pensando quando eu ia, na verdade, quando eu ia falar com você, quando primeiro eu pedi para você, né, fazer a live, eu pensei, nossa, que engraçado, né? O que que eu vou falar com ela? Qual o tema? Aí eu fui lá, eu falei assim, bora, vamos falar sobre religião, né? E então, assim, como a questão dessa ela tá tão ali presente, né? E o quanto a gente precisa estar aberto para os sinais. E aí eu estava pensando nesse sentido, o quanto, pelo menos para mim, né? E eu vejo, por mais que você tenha sacerdotisa, não sei, eu queria até perguntar como que você se tem uma separação, como que faz, mas a gente, quando eu vejo o tarô e quando ele responde, o mérito é todo dele. E eu falo assim, cara, como pode ser uma coisa tão louca, né? Como pode ser assim tão que você fica anestesiado? E aí você vê que o mérito não é seu, não é que você, pelo menos é uma concepção minha, tá? E jamais, isso que eu coloco, eu não sou vidente, nem quero ter
respeito quem tem e acredito que tenha isso, mas o meu jeito é o estudar o tarô e ele me surpreende a cada dia. Como às vezes eu falo assim, gente, como pode? Como pode acontecer isso? Não sei se para você também tem essa você tem essa sensação ou visão. Se eu falar besteira, É. você me corrige. E eu acho legal nas lives porque a gente está aqui para crescer, para aprender, né? E eu tive uma visão totalmente diferente com as duas lives, com a da Diva e com Da Kelma. da, da Kelma Mazier. E é isso mesmo, é a gente construir. Eu estou muito aberta para essa questão de saber, né? Desculpa, acho que eu falei demais aqui. Não, não, que isso. Então, não trabalho com vidência. Eu acho que a questão aqui é que, por mais que o tarô ele tenha esse potencial plural, né? No sentido de abordagens, de como eu levo minha relação com o tarô, de para onde eu levo a minha prática com ele, como eu trabalho com esse oráculo, eu gosto de deixar as coisas nos seus devidos lugares, né? Então, assim, eu acredito que quando eu jogo tarô, eu estou jogando tarô, né? Eu não estou falando aqui para o meu consulente, quem está falando com você é minha entidade, ou quem vai responder o baralho é minha entidade. Não. Porque eu acredito que a consulta de tarô não é lugar para isso. Então, eu tenho esse cuidado, vamos colocar assim, né? De tratar isso dentro do meu trabalho como cartomante. Porque para mim, o tarô, se a gente for pensar, né, existem pessoas que fazem esse trabalho com o tarô, mas a gente tem que entender que isso não é uma regra, né? Sim, O tarô em si, ele não tem uma ligação, né, com religião ou com qualquer outro dogma, qual seja ele, né? E quando eu falo de religião dentro do meu lugar como sacerdotisa, se alguém chega até mim precisando de uma palavra de um ancestral, de uma entidade, eu vou direcioná-la diretamente para aquele ancestral, sim, né? Você quer conversar com tal ancestral, então vem tal dia, tal horário e você conversa com ele, né? Meu tarô, quem vai falar com você é o tarô, né? sim, E a gente vai ter também outros oráculos que são oráculos religiosos, né? Eu sim, jogo Búzios de Exu, a gente tem Merim de Logum, a gente vai ter oráculos próprios para isso, que são oráculos religiosos, sim. efetivamente, né? Então, ali dentro da religião, para aquele propósito. Então, não trabalho dessa forma. Não é algo para mim assim que vou trabalhar com a minha evidência, vou trabalhar com uma entidade na hora da consulta. Não. Às vezes acontece de chegar alguma coisa, né? De vir alguma coisa, alguma informação. Sim, às vezes acontece, mas não vou falar para você que é todo dia e toda consulta, porque não é. É algo que acontece de vez em quando, e mesmo que aconteça isso, se eu estiver na mesa de tarô, uma mesa jogando oráculo para a pessoa, para mim, o que veio na minha cabeça tem que fazer sentido do que está em cima da mesa, porque a pessoa ela veio para uma consulta de tarô, né? Então eu sempre vou, nesse momento eu sempre vou dar prioridade ao tarô. Tem que fazer sentido com aquilo que a gente está conversando, com aquilo que está na minha mesa. Eu trabalho dessa forma, né? Eu tenho esse cuidado, essa responsabilidade, né, inserida assim no meu trabalho para fazer dessa forma e tem funcionado, né? Eu tô aí já uns bons anos fazendo isso e vem funcionando assim. E é a forma como eu também me sinto à vontade, a forma como eu me sinto confortável fazendo o meu trabalho. A Mônica colocou até aqui o holístico. Muita gente acredita que tarotista precisa ter mediunidade, ou pelo menos ter uma religião. Eu, pessoalmente, não concordo. É bem isso. E também, gente, quem é vidente, né? Também sabe o que está fazendo, a gente não está ali colocando, rotulando nada. Mas a gente está separando, né? Numa verdade, assim, aqui, pelo menos eu sou uma taróloga,
enfim, a partir dos estudos. E eu gosto de falar isso, porque as pessoas elas confundem. Igual quando você vai ler tarô, e a sua espiritualidade, a sua. Aí eu falei, não, eu posso até ter, porque eu também tenho a minha religião, eu sou do candomblé. Mas é bem isso que você fala. A gente separa muito bem. Pode vir? Pode, mas eu não senti nada, eu não ouvi nada. Então eu não vou falar uma coisa, aqui tem a minha cigana. Porque, e é isso também, as pessoas veem carta, acham que todo mundo é cigano. E não é bem assim, né? Ou que E todo mundo tem, mas você não tem a sua ancestral deve ser cigana, né? Aí isso eu falei até assim, é olha, uma. eu admiro, eu gosto, mas eu não sou, eu não tenho, né? Então eu nem recebo. Mas você tem, deve ter entidade perto. Se eu tenho, moça, eu não sei, eu não sinto. Então eu não posso falar uma coisa. A única coisa que eu posso falar é que eu estou estudando, que eu compro livro, que eu procuro fazer curso, eu procuro me aperfeiçoar. Então é bem isso, né? Sim. E aí você tocou até num ponto, né, de falando que a gente joga tarô, aí as pessoas acham que todo mundo é cigano ou tem uma. E eu acho isso até um pouco problemático, Uhum, né? Porque a gente cai sempre nesse lugar estereotipado, né, do povo cigano. E a gente esquece que cigano é uma etnia, né? Não é sim, uma escolha. Não é assim, agora você tá aí cigana, né? E não sim. funciona muito assim, né? A gente tem que tomar cuidado também com esse apagamento cultural que E até acontece, né? porque se você for estudar eles mesmo, muitos deles não tem nem nada a ver com o tarô, com, quer dizer, com as cartas, enfim, com o baralho cigano. Muitos são, como fala, evangélicos, né? Tem isso também. Então, o que é interessante que a gente precisa estudar, é até a mesma coisa. Eu não posso falar, eu gosto tenho o tarô dos orixás, mas quando eu jogo ele, eu não jogo falando do orixá tal, porque eu não conheço, eu conheço o básico da minha religião, mas eu não me sinto segura para falar. Então eu sempre vou falar, eu posso jogar com esse tarô, mas para mim ele vai ser o cavaleiro de paus, Uhum. né? Então, se Eu, eu jogo eu, um Lenormand, eu não vou falar que o cavaleiro é o Exu. Pode ser, mas eu não tenho essa base, esse conhecimento, eu não sei o que eu estou falando. Então, eu só posso falar, né, do que eu tenho certeza através dos meus estudos. sim. E é entender que é tarô, né? É um tarô. Por mais que seja lá um tarô da Hello Kitty, um tarô É, dos orixás, é tarô ainda. Né? sim, Se eu tô jogando um tarô da Hello Kitty, não é a Hello Kitty que tá respondendo no tarô. Então, sim, porque às vezes a gente acha que é um tarô de orixá, então é o orixá que tá respondendo. Não, não faz o menor sentido, até porque, como eu falei, né, o orixá tem seu próprio oráculo. sim. Então a E gente também precisa isso ter é um esses ponto até legal que cuidados. você. Isso até é um ponto legal que você tocou, porque quando eu começava, então às vezes as pessoas até ali que tem a ver com o tarô raiz, entre aspas, do outro tema, no sentido assim, às vezes a pessoa falava assim, eu não vou fazer uma leitura com o tarô do gatinho. Mas ali ele pode ter o tarô o gatinho. Uhum. E com certeza ele vai ter a simbologia certa. Mas você vai estar falando em base do seu estudo. E tá tudo certo. Sim. Porque também tem a ver a forma que você, da sua personalidade, né? Tem gente ali que faz ali a característica, mas leva a sério, como diz vocês aí, o rolê, né? E o importante, independente de qual tarô, é a gente colocar uma verdade naquilo, saber o que está fazendo e como está sendo essa orientação, já que a gente acredita que o tarô ele é uma bússola, ele é uma orientação. Agora, a forma, igual aqui, acabei de. Tô amando aqui. Mas se a gente for ver, não tem símbolo nenhum. Mas eu vou ter que ir. Quem está começando agora, pode ser que não seja legal um tarô Sim. desse. Agora, já quem tem a experiência, já sabe o significado, é perfeito, porque já gosta, já até ali. Eu comprei porque eu gosto da Rita Lee e tal.
e pronto. Mas eu sei o significado da carta aqui, o diabo. É mais ou menos, eu tô falando demais, desculpa, Thaís. Não, que isso, eu adoro, eu gosto de conversar, é assim mesmo. Nós duas falando, que eu acho que é essa troca que agrega bastante, né, Renata? Sim, Então, fique à vontade para falar. Mas eu estava falando dessa questão do tarô, né? Não ter vínculo necessariamente com uma religião ou com um dogma, mas também trouxe essa questão da pluralidade, né? É, sim, porque quando se trata de símbolos, a gente consegue traçar associações, paralelos, com diferentes conceitos, né? E é isso que enriquece, né, o vocabulário dentro do tarô para quem estuda, para quem joga. E isso também eu acho que pode. Também é um fator que faz com que o tarô ele consiga transitar, né, em diferentes sim. filosofias, em diferentes práticas. Então, só para deixar claro, né, porque esse assunto às vezes as pessoas, a gente toca em alguns pontos que as pessoas às vezes tocam em algumas feridas, né? Não estou dizendo que o tarô ele não pode ser usado, né, dentro de uma religião, dentro de uma prática. É, Pelo contrário, né? A gente pode utilizar. Cada pessoa utiliza da forma como sente afinidade, como aquilo funciona para ela, né? Efetivamente. Sim, O que eu quis dizer é que a gente precisa aprender a separar o que é meu do que é do tarô, né? Ou do que é sim. do oráculo. Então, se eu trabalho com oráculo dentro de um viés religioso, isso não pertence ao tarô necessariamente, né? Não é um tarô que precisa disso, não é um tarô que precisa estar ali para funcionar, mas é a forma com que eu escolhi trabalhar com o tarô, é a forma com que eu me sinto confortável com o tarô, e a gente separar isso, né, do que é meu, do que é do baralho. É igual eu, particularmente, eu não consagro tarô, mas tem gente que consagra, então é uma escolha pessoal. Para mim, não sinto necessidade, mas tem pessoas que sentem. E é uma necessidade nossa, não é do tarô, não é do É oráculo, a né? mesma coisa. Eu respeito quem faz isso. É a mesma coisa. Eu tô lá com o tarô, tô com um grupo de amigas, aí, né, tá ali naquela festa de família e tal. Eu tô bebendo, eu tô com a minha cervejinha, mas eu tô com o meu tarô. E assim, separo, mas eu tenho a consciência, né? E eu sei o que eu estou fazendo, eu estou sóbria para entender os significados. Agora, quem tem, já tem essa separa, fala, eu não separo, eu não gosto, eu respeito. Aí eu respeito o que o outro está falando, mas isso não significa que eu não respeito o tarô. Porque Sim, para mim o tarô ele se torna sagrado, né? Como a gente falou, ele é tão ali deusão entre aspas, para Renata, né? Mas isso eu faço leitura da mesma forma, ele vem o significado da mesma forma, como se eu tivesse ali concentrada, né? Claro, o que eu não gosto, eu sou uma pessoa que eu sou disperso muito fácil, né? Então, às vezes eu preciso ali do silêncio, mas é porque eu tenho essa questão de me dispersar, eu preciso de concentração, né? Mas quando eu tô ali, se eu tiver que beber, eu bebo e nem por isso eu tô desrespeitando. sim, Isso é meu. E é isso que é legal. Eu respeito quem tem aquela religiosidade, tenho, faz, como você falou, eu também me consagro. A força que eu tenho é igual, eu vou consagrar hoje mesmo. Para mim, o consagrar é eu estar ali embaralhando. Eu sim, a estar gente ali abrir, já vendo, botar na é, mão aí já e pôr pra cá, eu falei, jogo. olha, já tá falando comigo. E é assim, cada um tem um jeito, põe na lua, né, a lua cheia, não sei o quê, mas funciona. E o importante é a gente entender. Funcionou? Tá certo. E quando você tem a resposta do outro, ai, deu certo, fez isso, é a mesma coisa. Eu tava lá numa live lá, na rede vizinha, fez, a pessoa falou, é isso mesmo, é o que tá acontecendo. Eu falei, pronto, tá consagrado, tá Sim. certo, tá funcionando. É isso. É, e igual eu falei, eu não faço, mas inclusive eu até falo isso para os meus alunos, né? Se você sente necessidade disso, você quer fazer isso, eu até incentivo, né? Faça então.
né? Se você sente que você vai se sentir melhor consagrando o seu tarô, que esse momento ali de consagração vai ser um momento só de vocês, né? Para vocês começarem a construir intimidade, faça, né? Eu até estimulo isso mesmo, porque Sim, é muito essa coisa de deixar também você ali. É muito essa coisa de você tá começando mesmo a criar um relacionamento, né? E aí cada indivíduo, cada pessoa tem a sua forma de criar essa relação, né? De falar sim, assim, oi, prazer, né? Meu nome é Thaís. Né, de começar a construir essa relaçãozinha ali com o tarô. E sim, esse momento de consagração é um momento também que fala muito do nosso íntimo. E por isso que eu falo, sim, né, quando eu incentivo, né, às vezes o meu aluno chega assim e fala, eu tô querendo consagrar o tarô. O que que você me aconselha a fazer? Eu falo assim, olha, a gente está falando de um momento de consagração, que é para você criar vínculo com o seu tarô, você se afinar com ele, tornar ele sagrado para você. Você precisa fazer algo que se ligue a você. Então, não sou eu que vai te dizer o que você tem que fazer. Porque com não adianta certeza. te passar uma receitinha de bolo, você fazer ela de uma forma automática, sem que aquilo faça sentido para você, porque às vezes a minha prática não é a mesma da sua. Aquilo não vai ter sentido algum na prática mesmo ali, né? Então eu sempre falo, você quer consagrar, o que que para você é tornar algo sagrado? É fazer uma oração? É passar um incenso? É acender uma vela? E aí é muito essa coisa de você encontrar a sua própria forma, né? Dentro das suas práticas, dentro daquilo que você acredita, dentro dos seus dogmas ou da sua religião, para buscar essa conexão com o tarô. E para mim é muito individual, muito íntimo mesmo esse processo, né? Tanto no Sim, sentido de escolher fazer ou não fazer, né? sim. Não vejo necessidade. Agora, uma coisa que eu particularmente não gosto muito, mas não tem problema, assim, é uma coisa minha. Eu não gosto muito que as pessoas toquem no meu tarô, né? Mas não é porque, né, vai. Claro que às vezes você sente, porque eu acredito em energia, e aí é diferente, né? Mas assim, é uma coisa de eu ter ciúmes do meu tchutchu, né? Aquela coisa, ai, cuidado! Olha, tá pondo a mão, né? Tá com a mão suja. Então, assim, porque é um Eu sou zelo, aí é dessas. diferente. Eu já não gosto. Então, se eu tô presencial, eu embaralho, né? E claro, se a pessoa falar, eu posso puxar, pode, mas não é Com que. cuidado, É, né? aí às vezes vai lá, quer embaralhar, embaralha de jeito esquisito, fala, ai, cuidado que esse é frágil, né? Mas é com outro olhar, né? Eu penso assim, da mesma forma que eu vejo que o tarô ele dá essa liberdade pra gente, ele é livre, né? Então, se ele é livre, por que a gente prender, né? Enfim, eu acho que é isso. Mas eu queria ver com você qual foi primeiro? Foi a questão da religião, e até você explicar esse nome da sacerdotisa, e se você acha que o significado da sacerdotisa tem a ver com você, várias perguntas. E qual dos arcanos você olha e fala assim, tem a ver um pouquinho, ou um arcano que tem a ver com a Thaís, ou com a sacerdotisa Iemanjá, né? Não sei, fiz muita coisa. Não, eu tô na religião há muito mais tempo do que eu estudo tarô. Eu tô na Umbanda desde 2006. Eu sou ruim, não sou de exatas, né? Então, de conta, sim. Mas eu tô desde 2006, tem quase 20 anos, né? 18 anos, então. E tarô eu estudo um pouco mais que 10 anos, tá para fazer 11 anos agora. Então, a religião veio antes do tarô. E às vezes as pessoas pensam, né? É que eu comecei a estudar tarô por conta da religião, mas também não teve nada a ver uma coisa com a outra. Ah, Meu interesse pelo tarô foi muito de curiosidade mesmo, de começar a ver vídeo, de começar a ver coisas sobre tarô. E aquela curiosidade de assim, como é que esse monte de desenho em papel tá falando esse tanto de coisas, né?
E aí foi a partir dessa curiosidade mesmo que eu fui pesquisar sobre, eu já comprei um tarô, e aí eu comecei a estudar, fui atrás de cursos, e aí foi assim que eu comecei a, a pegar mais apreço mesmo, sabe, sobre sim, pelo oráculo, né? Inclusive o tarô foi o primeiro oráculo que eu estudei. Eu jogo com outros oráculos, mas até hoje, assim, se eu fosse ter que pegar um preferidinho, é óbvio que é o tarô, porque acho que foi a portinha de sim. entrada, então a gente tem um carinho a mais ali, né? Um Sim, afeto maior. É, Agora, sobre essa questão, né, já puxando esse assunto da religião, né? Eu me tornei sacerdotisa de Umbanda, né? E a de Umbanda 2024 foi em 2023, ano passado, tem um ano, fez um ano já, fez um ano em julho, que eu assumi, né, de fato, o sacerdócio, né, dentro da Umbanda. E assim, tá sendo um processo também bem intenso, assim, das coisas. É uma, é, Acabou mexendo essa questão da religião também com o meu trabalho como cartomante. Acho que minha rotina hoje em dia é tipo, sabe, um pouquinho assim, meio tumultuada, porque me divido entre as coisas, né? Tem meus clientes também que vêm para mim vêm às vezes através do oráculo, mas acabam se tornando também meus clientes, né? No sentido de cuidados espirituais. E assim, sigo nesse caminho também de continuar estudando e me dedicando à religião, né? Então, acabo me dividindo ali entre as duas coisas. E aí você me perguntou, né, sobre a questão da carta do tarô, que às vezes eu me identifique. Esses dias uma aluna me perguntou a mesma coisa, né? Que ela falou, qual a sua carta que você sente mais afinidade, que você mais gosta? E aí eu tinha ficado pensando que assim, que tem mais a ver comigo. Eu acho que é Imperatriz. Eu sou muito Iemanjá nesse sentido, sabe? Muito sim, assim, mas muito mesmo. Ainda sou libriana, né? Então tem esse caráter também da Imperatriz, né? De ser venusiana. Então, eu me afino muito com ela, tanto nessa questão, né, de ser cuidadosa, né, com aquelas pessoas que sim, chegam até mim, né, de ser atenciosa, de gostar, né, de estar ali para o outro, no sentido, seja para ensinar, seja para atender, seja para tirar alguma dúvida. Eu sou uma sim. pessoa muito aberta nesse sentido. Eu não sei se a Inês está aqui ainda, ela já foi minha aluna. Mas eu sou muito aberta nesse sentido e eu gosto disso. Eu me nutro disso também, né? Essa coisa do estar ali, né? Nutrindo esse contato com o outro, isso também me nutre de alguma forma. Bom, Eu vejo muito isso na Imperatriz. É, Por isso que eu acho que eu sinto essa ligaçãozinha ali, sabe? Eu falo que eu bom, me vejo meio mãezona dos meus alunos, das pessoas que eu atendo. Então eu sempre tô tento, né, passar esse afeto também, essa questão do acolhimento, né, das pessoas que me procuram, seja para um atendimento, seja para aprender sobre tarô. Eu sou uma pessoa assim, bem cuidadosa mesmo, assim, de pegar no sim. colinho assim e falar, vem cá. Porque essa liderança da Imperatriz é isso, tem a liderança, né? O lado maternal, o lado maternal, o emocional, mas saber controlar, né? E saber que o afeto ele tem a ver com a questão da gente transmitir o nosso conhecimento, do outro também nutrir esse conhecimento através do afeto, né? Que é diferente do imperador, que é mais seco, mais objetivo, né? Não lidando muito com as emoções. E a É, Imperatriz ela já traz ela, já vejo que ela acredita que a emoção ela pode transformar, né? sim, Esse eu, saber. eu falo que a Imperatriz
atriz, ela constrói essa autoridade, essa identidade de uma autoridade, sim. né? Mas ela constrói por meio do respeito, do afeto, do acolhimento, né? Não é igual o imperador que tá se autoafirmando o tempo todo Eu para garantir o seu sou lugar, o né? poderoso, né? Eu Eu sou o sou e ponto gostoso. final, né? É. E, E e você para mim é muito só vai isso, assim. ouvir. E aí tem essa questão da liderança que é muito mais profunda, né, também. E E é o que é algo que eu interessante, prezo muito, né? Eu prezo muito esse cuidado, essa paciência com as pessoas que vêm até mim. É algo que faz parte dos meus valores mesmo, né? Eu não e o consigo que a gente está viver a vida do precário, trabalho sem né? isso. É o que está precário, que na verdade eu sempre falo que a gente precisa. Por isso que eu vejo, claro, cada um tem a forma de falar, mas a gente pode falar do mesmo jeito, mas quando a gente acolhe aquela pessoa entende. Isso não significa que a gente não vai falar a verdade para ela, né? Sim, Ocultar. Mas a forma que a gente fala, o som, ele ressoa de uma forma mais calorosa. E o mundo, ele tá ali precário, né? Carente disso. E principalmente agora que a gente tem a questão política ali rondando de novo, né? E que cada um toma o seu partido e vem sendo já rude, né? Ali com a carta da força ali controlando, né? Ali e aí se perdendo, né? Podendo até ter inimizade, mas a gente até indo, porque é uma coisa que é difícil da gente discutir, é a religião e a política. Mas eu também acredito que o tarô ele é um ato político, né? E que a gente também tem que falar sobre isso, aproveitando, né? Não sei se às vezes eu saio um pouco do tema, mas até pela mas forma é que porque você. uma Uma coisinha vai puxando coisa a outra, né? é, E sim, eu também vejo o tarô como um ato político, né? Eu acho que tudo que acaba sendo jogado assim para a margem, né, para a marginalidade, acaba sendo um movimento político de sobrevivência mesmo, né? Essa coisa da gente. A Kelma também fala muito sobre isso, que ela teve aqui contigo, dessa sim, necessidade da gente falar sobre tarô no sentido informativo, né? De levar informação para que a gente consiga quebrar esses estereótipos que foram criados acerca do tarô, que foram essa coisa de é do diabo, é do mal, é charlatão, só tá enganando gente para ganhar dinheiro. Então, é também um ato político nesse sentido também, né, de fazer com que o nosso trabalho ele seja visto como algo digno, né? sim, Como algo que deve ser levado a sério, que deve ser levado com sim, responsabilidade, que deve ser reconhecido de alguma forma, mas também no sentido político, porque a gente também lida com pessoas, a gente lida com o social, né? E sim, aí é necessário a gente também ter essa consciência, tanto social quanto racial, principalmente, para a gente conseguir lidar com os problemas que chegam na nossa mesa. sim, Porque não adianta a gente falar assim, é só você fazer um esforcinho que você consegue um emprego, né? Para uma pessoa que às vezes está num estado de vulnerabilidade, que não tem rede de apoio nenhuma, que é uma mãe solo com 3 filhos, e aí? Então a gente também precisa ter essa consciência, e aí é uma consciência política, social, racial também, para que a gente consiga lidar bem com as pessoas que chegam até a gente. boa. Obrigada, Iris. E até assim, lembrei agora, né? Acho que eu vi um trecho de uma live sua, que você fala até da Maria Padilha, tal. E eu acredito também que mesmo quem não é da religião pode fazer jogar o oráculo, mas é bem aquilo, o estudo, né? E como que é para você? E só que eu acredito também que quem já conhece a religião tem um bônus, né? Não que ela está presente, ela pode estar presente,
mas que tem um bônus de unir, né, o seu estudo, o seu saber, com o que sabe mesmo daquela entidade. Não sei se fala assim, boa noite, Boa noite. daquela entidade. E e acredito também que tenha uma força, tem uma energia. Claro, a gente também não pode, eu, pelo menos eu não posso pode ser hipócrita. Claro que tem oráculo que você se identifica, que tem aquela força, e não tem como não falar, né, desses que tem uma, pelo menos para mim, que vejo que tem um, fala, quando você só pega, né, o negócio já tá ali gritando. Para mim é o mais do Zé Pilintra, que traz aquela força, aquela energia. E aí eu falo assim, eu não estou te escutando, mas eu espero que eu entenda a sua mensagem. Aí é diferente também, porque é uma coisa também íntima e é bem isso. Tem algo particular nosso, da mesma forma que você inicia uma consulta ou que você faz um Pai Nosso, tem uma particularidade sua também que Sim. envolve, né? E foi interessante você tocar nessa questão dos baralhos de entidade. Eu tenho o baralho da Sônia Boechat Salema, o baralho Ai, da maravilhoso. Mulambo, né? E eu tenho também o baralho da Eliane Artman, que é o de Padilha. Aham, E aqui, diferente do tarô, a gente está falando de baralhos que foram construídos é, a partir dessa cultura, né, de culto aos ancestrais que nasce com a Umbanda, né? E são, pelo menos assim, os que eu tenho aqui, que eu sei que são baralhos canalizados. Então, a própria entidade se manifestou e tem esse trabalho de canalização. Então, a gente está falando de um baralho que não é igual ao tarô que nasce destituído de alguma ligação dogmática. A gente está falando de um baralho que nasce a partir de um relacionamento com uma entidade, com um ancestral. sim, Então, a gente está falando ali de simbologias que estão diretamente ligadas com aquele ancestral, com aquela entidade. Então, existe ali uma ligação simbólica, mas que também é, de certa forma, espiritual. Eu sim, acredito que sim, toda pessoa também pode aprender, porque também são símbolos. Então, a partir do momento que a gente se debruça sobre eles e estuda esses símbolos, qualquer pessoa consegue aprender. Mas se a gente está falando de baralhos de entidades que são cultuadas dentro da Umbanda, quem tem essa relação, quem tem essa prática, esse culto vivo no seu dia a dia, eu acredito sim que pode ter facilidades, né? Tanto no sentido de aprender esse oráculo, como também conseguir aperfeiçoá-lo sim. dentro da sua própria prática e da relação que ela tem com os seus próprios ancestrais, né? Às vezes eu tenho o baralho da Sônia, que é do Dona Mulambo, né? A Maria Mulambo é um ancestral meu. Então, essa relação ela pode ser criada, pode ser construída de alguma forma. E eu acho que pode sim ter um quezinho a mais, sabe? Um plus ali. Sim, Eu acredito que isso pode sim acontecer. É uma regra? Não, gente, nada é regra, principalmente se tratando de mundo espiritual, sim. né, gente? E aí, como eu disse no começo, eu acho que cada um, né, tem a sua própria individualidade, cada um vai lidar com aquilo dali de alguma forma. Então, mas para mim pode ter sim uma conexão a mais ali, um planzinho ali. Boa. Olha, Márcia. Márcia, quero fazer live com você, hein, tchutchu? Aproveitando aqui. Thaís, uma outra coisa também, né, que, que eu acho interessante é a questão, o que, que é para você, assim, da gente estudar, né? Como que é para você? Eu sei que você é professora também de tarô, por mais que a gente já sabe, né? Ali já sabe, já tem o conhecimento, como é para você e como você vai se aperfeiçoando, né? Não sei se tem essa palavra aqui, mas como que é para você? Olha, até hoje eu estudo tarô. Eu acho que é um estudo que é para a vida toda. A gente está sempre aprendendo coisas novas.
Eu gosto ainda de fazer cursos até hoje. Eu faço curso com os meus amigos, né? Que hoje, assim, eu falo pra Kel, né? Às vezes no Dama eu já falei isso um monte de vezes, porque eu admiro muito a Kelma. E pra mim hoje, Sim, assim, ter ela falar, conseguir falar, poder falar que ela é minha amiga, pra mim, assim, é muito gratificante, porque a Kelma fez parte de boa, ela fez parte, assim, de um bom pedaço da minha profissionalização, né? Que é uma era para mim uma ainda é, né, uma inspiração. Então, hoje assim ser amiga dela me fala assim, nossa, olha onde eu tava e onde eu consegui chegar. Mas eu gosto de estudar ainda. Eu estudo muito com a Kelma ainda, eu estudo com o Júlio do Fortuna Arcana, com o Diego. Eu gosto de fazer cursos porque eu acho que a gente, a partir da percepção do outro, a gente consegue ver além. Porque, igual a sim, gente estava conversando, né? Tudo parte dessa percepção pessoal minha. O tarô, a gente tem essa estrutura simbólica. Claro que a gente não vai fugir muito, né? O imperador é isso, a torre é aquilo, mas é a forma como a gente tem dessas perspectivas de outras nuances, né? De nuances sim. mais específicas, né? A Kelma fala muito de comportamental, por exemplo. Eu gosto muito de estar estudando, eu leio ainda até hoje sobre tarô, mas eu gosto mesmo é dessa troca, Sim. sabe? De sentar, de ouvir, de aprender, de conversar sobre tarô. E para mim, assim, é algo que a gente nunca vai conseguir falar assim, não, eu sei tudo sobre tarô, né? Porque eu Sim, tudo acho que o símbolo, agrega. sim, o símbolo ele se renova, né, a partir da experiência de vida que a gente tem. Sim, Então não tem como eu, mesmo que a gente nasça no mesmo dia, mora na mesma cidade, na mesma rua, a minha experiência e a sua vão ser completamente diferentes, né? E eu acho que é isso, assim, a gente vai aprendendo uma coisinha aqui com um, uma coisinha ali com o outro, e a gente vai agregando esse repertório, vai agregando vocabulário, e para mim é isso que vai enriquecendo mesmo o tarô, sabe? sim. Hoje eu também tenho essa parceria com a Mônica, né? Na verdade, eu conheci ela numa live, ela jogando, eu fiz a pergunta, tal, e tem uma identificação. E o tarô ele traz muitos consulentes hoje viraram meus melhores amigos. E tem isso também. Mas o que é bacana, e na verdade a gente encontra também essas preciosidades da gente fazer essa troca e de eu escutar você, entender, você querer saber e somar. Agora também a gente também tem o barato que parece que ou eu vou querer ser mais do que você, ou eu vou querer roubar seus consulentes, ou eu vou, né, e sempre ou eu vou, você está me copiando. Aí, pelo contrário, se eu uso algo seu, na verdade não é uma cópia, é porque eu me identifiquei com o seu trabalho e eu quero me aperfeiçoar. E o bacana é isso, a gente é tão individual que por mais que eu faça a mesma coisa que você, vai ter algo diferente, né? O jeito da fala, alguma coisa, vai ter um diferenciado. E é bem bacana quando a gente tem a humildade no nosso trabalho, quando vem um consulente e a gente percebe o perfil e fala assim, ó, eu sei que o perfil não é o da Renata. Ó, eu vou indicar a Thaís, porque você vai se identificar com o perfil dela, né? E isso, para mim, é uma nobreza grandiosa. Quando uma vez tenho uma consulente minha que eu jamais ia imaginar que ela era taróloga para mim, jogava tudo, e de repente ela trouxe bastante gente para mim, porque ela falava, Renata, o perfil dessa pessoa não tem nada a ver com a forma que eu trabalho. Então a gente já percebe. Então vamos lá. E isso que é bacana, não é? Ou porque eu estou indicando você, porque eu quero alguma coisa em troca. Então o tarot ele dá essa liberdade. E aí a gente percebe que realmente, infelizmente, ou infelizmente, o tarô ele é para todos, mas quem tem uma identificação são poucos, na minha concepção. Sim. É, E eu acho que as pessoas elas acabam percebendo isso, né? Eu tenho alguns alunos que começaram a estudar tarô
e aí passou um tempo, deram aquela sumida, e aí às vezes eu sempre mando mensagem, né? Às vezes eu troco mensagem no direct, ai, prof, eu larguei de estudar tarô, porque fui perdendo a vontade, fui perdendo o tesão, né, de aprender, de jogar. Eu acho que quando a gente realmente tem uma afinidade, a gente sempre tem essa vontade de estar se aperfeiçoando e aprofundando e buscando Sim, coisas e fazendo coisas. Eu acho que, por mais que às vezes a curiosidade aguce, né, todo mundo, acho que nem todo mundo se mantém no caminho. Seja por uma questão mesmo de perder o interesse, ou seja também por uma questão das vezes a pessoa reconhecer que aquilo não é para ela, que às vezes ela não tem não quer se comprometer como o tarô pede que a gente se comprometa, porque é uma responsabilidade gigantesca a gente lidar com sim. pessoas, com a vida de outras pessoas. Então eu sinto assim, né? Eu acho que chega naqueles momentos decisivos, né? Onde a gente precisa tomar, se posicionar, assim, eu vou adiante, não vou, eu começo a atender, não começo. Eu acho que aí dá aquela filtrada, sabe? E isso acontece até na questão da própria religião, né? Se a gente for pensar. Eu acho que tudo que pede esse comprometimento, tem horas que a gente acha que quer, mas quando a gente vai ver, não, não é isso que eu quero para mim, eu não consigo me dedicar como o tarô, como uma religião pede que eu me dedique, né? E eu Sim. acho que dá essa peneirada, assim, na coisa. Até porque, como você falou, a mesma coisa da religião. Quando a gente assume um cargo ou assume estar presente dentro de uma casa, a nossa vida muda, né? Se você tem lá todos os encontros de sábado, você não vai poder sair no seu sábado, ir no shopping e fazer, sei lá, seu mercado, porque você se comprometeu a estar presente nessa situação. É a mesma Sim, coisa, você está se comprometendo aí com o tarô, com seus clientes, com suas consultas, e ter responsabilidade. E isso é uma coisa, na verdade, a responsabilidade é para todas as áreas, para todos os momentos, né? E eu sempre falo que o tarô, na verdade, eu preciso dele para que eu possa me organizar, para eu ter esse comprometimento de estudar, né? Então é bem isso. sim. Você, alguém chegou a mandar perguntas? Eu vi que você tinha aberto caixinha, Abri, Renata. mas ninguém mandou pergunta. Ninguém mandou. A Graciana perguntou aqui, colocou de perguntas. É pergunta Ah, sobre o tema da live, Graciana? a gente aqui está fazendo mais sobre pergunta do tema da live. E isso que é interessante também, porque a gente percebe, se fosse uma live sobre perguntas, ia estar ali cheio, né? E aí, como essa Sempre enche. outra e é bacana ter pessoas assim, porque tem gente que quando a gente chama, fica preocupado com a questão do número. Eu me preocupo ali com a questão do conteúdo. O conteúdo ele vai estar Sim, gravado, para mim, pelo menos, ele está muito rico, né? E como eu pego, às vezes eu vou lá, dou uma olhada nos vídeos, e é isso mesmo, pelo menos para mim, foi grandioso essa troca, esse saber e saber que a gente está no caminho certo, né? E trazer essa nova geração que vem vindo e também desconstruindo quem tem aquela visão da gente, né? Porque às vezes muita gente usa a religião para atrair o cliente. Então eu vou lá usar, vou pegar uma guia, eu vou colocar a guia, porque aí a pessoa vai achar que eu sou espiritualizada ou que eu tenho entidade tal. E isso é triste, né? Então, acredito, eu já fui chamada de charlatona e não é gostoso, mas quando a gente tem essa consciência do trabalho, do o que a gente faz com verdade, né? A gente não liga, entre aspas, não liga muito. No começo a gente liga, mas conforme a gente vai lidando, vai conversando, vai tendo essa amizade e essa egrégora, vamos dizer assim, e tendo essa força, né? Então, eu acredito que ninguém.
consegue sozinho. Sim, e essa questão que você colocou, né, de às vezes as pessoas utilizam de outros meios, e sim, meios religiosos, né, se colocam como algo que elas não são, ou que elas não têm uma vivência, não fazem parte daquela religião, né? E aí eu falo de religiões de uma forma geral, né? Tanto de Umbanda quanto de Candomblé, quanto também dentro das próprias religiões pagãs, né? Da bruxaria, né? Ah, sou bruxa ou sou bruxo, se veste de uma forma estereotipada, característica, para poder vender o tarô. E eu acredito que isso causa dano de todos os lados, né? Tanto dano para aquela religião que essa pessoa está utilizando, quanto também um dano para o tarô. Sim, E aí a gente cai muito nessa questão, né, de que as pessoas sempre vão por esse lado desse estereótipo, né, criado. Então, assim, sim, olha, se eu me vestir assim, falar assado, as pessoas vão acreditar no meu jogo de tarô, porque é isso que está no imaginário delas, sim, né? E eu acho fundamental, né, a gente estar sempre fazendo esse trabalho elucidativo, né, de trazer informação, de esclarecer sobre esses temas, porque eu acho que é a única forma da gente combater esse tipo de. Ai, gente, e para mim isso sim é ser charlatão, né? Esse sim. tipo de mentira, vamos colocar. Inclusive, teve um caso recente, né, na rede vizinha aí, de uma menina que foi exposta aí por conta dessas questões. Enfim, é muito problemático, porque acho que todos nós saímos, a gente sai perdendo, né? Igual esses casos que são televisionados também, de Sim. fulana deu golpe, não sei o quê. É muito por essa questão de alimentar esse lugar estereotipado mesmo. Buenas. E é isso, e é isso mesmo. E às vezes quando eu tenho um outro canal que é Bruxa Curiosa. E o meu bruxa diz, o bruxa não é para chamar atenção, mas sim para mim, toda mulher é meio bruxona. Gosto dessa questão de bruxona e da curiosidade da gente estar ali curiando, né? O saber, criando situações, mas não de um jeito fofoqueiro, mas sim da gente alimentar ali o nosso saber. E é interessante que eu até falei na outra live, eu participei de uma feira grandiosa e assim, todo mundo me olhou como um bicho, porque estava todo mundo lá trabalhado na roupagem e eu estava como Renata, né? E o máximo que eu estava com o meu chapeuzinho, né? Um chapeuzinho que eu comprei, mas não temático, não ali, mas um chapeuzinho que eu vi que tinha a ver com o meu estilo. E eu falei assim, cara, eu vou com o meu jeito, eu vou de Renata. Eu não ia me sentir bem estar ali, né? E aí eu via que as pessoas procuravam aqueles que eram todo trabalhado no turbante, estava ali com as suas saias, né? Ali todo trabalhado na ciganada. Mas aí quando eu estava assim do lado e quando falava assim, ah, a sua cigana está aqui, você é cigana, eu falava, não, eu tenho entidade. E aí aquilo me incomodava. E eu não estava me sentindo, tanto que eu atendi dois. Só que eu fiquei muito feliz, porque os dois que eu atendi foi muito favorável, né? Porque era pessoas ali da gente, então eram pessoas também eram tarólogos, e é isso que foi interessante, que eram tarólogos que conseguiam me enxergar. Então, tem um até falou assim: a bruxa que existe em você é a bruxa que existe em mim. Então, tem uma sintonia grandiosa nisso. Então, hoje eu procuro, vou falar, cara, será que é necessário você participar dessas feiras? Se essas feiras não tem nada a ver com você, né? Não acho errado, é bem bacana para o nosso trabalho e tal, mas depende da egrégora, eu me Do senti um ambiente, peixe fora né? d'água, né? Então, ou eu ia perto deles para estar ali no meio, mas até que ponto vale isso, né? Até que ponto o dinheiro vale? Então, é muito mais fácil fazer uma live, porque eu vou conhecer. Então, assim, da Diva, uma live da Diva, um comentário da Thaís. Eu falei, cara, vou fazer uma live com ela. Para mim é muito mais.
enriquecedor, né? Grandioso, do que. Então, tem um negócio mais profundo e que a gente tem que estar atenta e estar aberto para as palavras, né? Para o que o outro está falando, porque pode ser, pode agregar muito do que a gente ficar ali numa visão em status, em números, que eu sei que hoje, para a gente sobreviver dentro Sim, dessas redes, sim. Mas acredito que as nossas consultas ela está muito mais ali. Pelo menos eu vejo que eu tenho mais clientes dali do outro, do outro, do outro, do outro, mas a pessoa também falando assim, ó, eu gostei, ela é assim, né? Vai lá e vê se você gosta, né? uhum. Então é bem isso. Falei demais. Aqui, ó, a ventania de Oiá maravilhosa. Aqui, ó. Isso tudo é uma grande bobagem, né? Cada qual tem que sentir livre à sua maneira, Rê. Concordo. Eu vou de cachaceira com cerveja, e é bem isso mesmo que a gente falou, né? Da questão ali na mão. E é bem isso, a gente fica rotulando, né? E a gente tem que passar uma imagem que a gente não é. Sim. Exato, né? Às vezes aquela coisa assim de até as pessoas, às vezes clientes que chegam, mas você não se veste dessa forma, você não usa turbante para atender, você não acende vela, você não faz isso, não faz aquilo. E assim, não preciso disso para atender. As pessoas, às vezes, até nosso meio mesmo empurra a gente para esse lugar, né? Mas aí, de novo, né, eu vejo que isso é também desinformação. É muita desinformação que a gente tem, né? Principalmente hoje na internet, se a gente for falar, o que tem de Sim, desinformação rodando por aí, e que é o que as pessoas consomem hoje em dia, acaba atrapalhando mesmo o nosso trabalho, né? A gente querer fazer esse sim, trabalho que, assim, é desvinculado, né, dessa forma estereotipada mesmo, né? Eu quero ser a Thaís aqui, só a Thaís taróloga, né, sim, quando eu tô atendendo. E aí, às vezes, e aí, igual você falou, às vezes a gente se sente um peixinho fora d'água, porque tá todo mundo julgando a gente por ser dessa forma, né? sim. E aqui até ela colocou da questão da arrogância, né? A desinformação, e é bem isso. Infelizmente, a gente tem muito no nosso meio, né? A arrogância, achando que tem a competição, e às vezes a gente precisa, sei lá, parece que a gente tem que provar que não é nada disso, e ou eu quero estar no YouTube para ter a tal do raio da plaquinha, e aí eu não estou muito preocupada no meu conteúdo, né? Da mesma forma, eu tenho lá, gosto de fazer perguntas. E mesmo assim, eu faço pergunta lá do tema, mas eu levo muito a sério, né? Porque da mesma forma, eu me coloco no meu lugar. Então, tem pessoas sérias, que é bacana, e tem ali pessoas que só estão pensando na plaquinha que Na vai receber visibilidade. no. Só É, quer ficar famoso, né? É bem assim, parece, hoje em dia. e é E usar, é como a gente falou, usar a palavra vidente. Tem gente que quer fazer isso, usar a palavra vidente. E a gente não, a gente já vê que o mérito, a gente é só um mensageiro, é isso que eu vejo, né? Pelo menos na minha percepção, que a gente é um mensageiro do oráculo. É igual um ator, quando recebe um texto e vai lá e fala. Na verdade, o nosso trabalho é isso. Às vezes eu vejo muito que é uma contação de história, né? Não sei se é porque eu também sou professora de educação infantil e vejo como se a gente estivesse contando uma história para o nosso consulente. Não sei se você concorda comigo. Sim, mas é bem assim, a gente constrói essa narrativa, né, para que esse consulente entenda, né, assim, o começo, o meio e o fim da coisa. Eu também vejo como uma contação de histórias, né? Eu uso o termo assim que eu falo que a gente é intérprete, né? A gente nós somos tradutores, né? A gente traduz os Sim, símbolos para o nosso consulente. sim.
E o que é bacana, desculpa, a gente já vai encerrar. E o que eu acho bacana quando às vezes você faz uma leitura, pelo menos no meu caso, depende da situação, ela fica tão marcada, né? E aí eu vou mais profundo, eu vou lá estudar, eu vejo, aí eu anoto as cartas, ou, né, ou quando foi uma leitura assim um pouco, entre aspas, um pouco difícil, e não que você ficou na dúvida, mas que você sabe, às vezes eu tenho a sensação que o buraco é mais profundo daquela leitura, então eu vou lá pesquisar, tal. Aí eu pego, tenho a humildade de falar assim, fulana, eu analisei a sua carta, a sua tiragem, ainda tem mais isso, aquilo. Porque aquilo fica na sua cabeça, né? Às vezes tem arcano ali naquela jogada, fica muito latente, gritando dentro de você, e que pede para você fazer essa pesquisa. Pede para você dar mais uma estudada naquilo. E fala, poxa, tem mais coisa aí nesse angu. Aqui, ó. Povo sair da minha mesa muitas vezes chorando porque se sente tocados pelo nossos compromisso. E para nós, acredito que seja uma resposta de trabalho. Indônio, eis a prova que a gente, peraí que eu tô meio ceguinha, gente. Que a gente tem diariamente. Ah, eu tô aqui lendo carta também, gata, na rede vizinha. Eu faço mais na rede vizinha do T. Bora. Thaís, eu quero agradecer que eu já tomei o seu tempo. Gostei muito, muito da nossa conversa. Espero que a gente surja com mais temas, que a gente possa mais para frente estar aberta para fazer outras lives, enfim. Quero te agradecer por ter cedido. Foi muito bacana, foi muito enriquecedor aí para mim. Eu que agradeço o convite. Tá, tô aqui sempre que você quiser chamar, só chamar que a gente combina e a gente faz mais live, a gente conversa, que a gente troca bastante. Muito obrigada por me receber aqui na sua casa, né? A gente chama Instagram, nosso perfil de casa aqui na internet. Foi Bom, um prazerzão, tá, Renata, te conhecer e conversar aqui com você hoje. eu que agradeço, foi muito bom. Obrigada, boa noite a todos. Vai estar Axé gravado aqui. Axé, tudo de bom. pra você. E, só para terminar, quem quiser saber mais sobre você, aonde encontra, você também dá aula, né? Quem quer aprender tarô, os outros Sim. oráculos, enfim, não sei como que funciona aí. Bora vender o peixe Então, também, que é importante. atualmente eu tô só aqui mesmo nessa casinha do Instagram. Então é @Thaís de Iemanjá, tudo junto. Thaís, meu Thaís tem Thays. É Sim, complicado. Minha mãe escolheu assim a forma mais complicada de escrever Thaís, mas é @Thaís de Iemanjá aqui no Instagram. boa. Lá tem tudo sobre meu trabalho. Eu vi também, dei uma olhadinha que você tem lá também no, no YouTube também. Nem Tem, sei mas se lá pode falar o nome. tá Tá paradinho, tem paradinho. tempão que tá abandonado. Mas lá no YouTube é Thaís Camargo Tarô. Se você precisar, vai aparecer meu canal Boa. lá. Mas ele tá meio paradinho. Tô com planos de retomar ele, mas a questão é do tempo. Sim, o tempo é um pouco curto aqui. Thaís, muito obrigada, viu? Eu que Amei. agradeço. Obrigada, Boa. pessoal, que teve aí. Obrigada para quem for ver a gravação também. Um beijo para vocês. Boa semana. Boa semana. Tchau, Thaís. Muito obrigada. Tchau.